Oi pessoal, nesse canal científico eu tive analisando o tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea. Eu vou dar só um pequeno dado só para vocês. Se nós cruzarmos a Via Láctea na velocidade da luz de ponta a ponta, nós levamos 100 mil anos. Só a Via Láctea. Um conjunto de galáxias a gente chama de grupo local. E existem vários grupos locais. Como viajar num universo tão grande? Eu vim pesquisando sobre isso. Nós temos primeiro ter algumas coisas numa determinada nave. Essa é a minha teoria. Nós temos que vencer o princípio da incerteza de Heisenberg. Como? Com o computador quântico. O que faz o computador quântico? Ele burla o tempo, eu não vou entrar em detalhes do computador quântico, e ele minimiza em muito a entropia, que é a desorganização. Vamos para outro ponto, para não perder tempo no vídeo. Quarto ponto. A equação de Einstein é igual a MC2. E mais dentro ainda do quarto ponto, para que possamos viajar no tempo, nós vamos usar o teletransporte quântico. Vamos ter que usar o teletransporte quântico. Mas essa energia que se transforma, essa matéria que se transforma em energia, energia que se transforma em matéria, tem que ser o quinto estágio da matéria, que é, na verdade, foi conseguido com o rubídio, com 2.000 átomos, a menos 273 graus Celsius, quase no zero absoluto, usando um teletransporte quântico com um condensado de Bose-Einstein. O que é o condensado de Bose-Einstein? Então não é qualquer matéria que pode viajar, porque o nosso universo é muito grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para nós atravessarmos a Via Láctea, mesmo viajando à velocidade próxima da luz, levaremos 100 mil anos. Então, se nossa matéria se transformar em energia, e essa matéria que se transforma em energia e energia que se transforma em matéria, a gente tem que estar num estágio do quinto estágio da matéria. Nós temos o estado sólido, líquido, gasoso, plasmático e teríamos que usar o condensado de Bose-Einstein nos meus estudos de física. Por quê? E nas minhas pesquisas, dentro da minha teoria. Por quê? Porque o condensado de Bose-Einstein, que é o rubídio com 12.000 átomos a menos 273 graus Celsius, o que é o condensado de Bose-Einstein? Uma pequena explanação. São partículas organizadas que vibram com a mesma energia, mesma direção, como um único superátomo. Ou seja, a gente tem que primeiro se transformar num único superátomo usando a equação de Einstein, energia, massa, massa, energia. Mas essa nossa matéria seria um único superátomo. E nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Já existem pesquisas a esse respeito. Tá? Enfim. Com isso, nós conseguimos burlar o tempo e vencer a entropia. Para vocês terem mais algum dado do tamanho do nosso universo, a 4,3 anos-luz daqui, a gente tem Alpha Centauri, tá? A 2,54 milhões de anos-luz, nós temos Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, que vai ser, segundo a astronomia, engolida pela Via Láctea. Tá?
Via Láctea é uma galáxia que come as outras galáxias, tá? Enfim. Para vocês terem mais uma ideia do tamanho da nossa galáxia, esse conjunto, se você para percorrer de extremo a extremo da Via Láctea, você leva 100 mil anos, e um conjunto de galáxias é um grupo local, e você tem vários grupos locais, o nosso universo é muito grande. Então não é na velocidade da luz. Nós teríamos que, como eu já falei, para vencer o princípio da incerteza de Heisenberg, nós teríamos que ter a bordo na aeronave de bordo, nós teríamos que ter um computador quântico que burla o tempo e a entropia. Nós temos que ter, basicamente, com a equação de Einstein viajar no tempo, nós temos que estar trabalhando com um quinto estágio de matéria. Líquido, sólido, gasoso, plasmático, mais um estado de matéria, que é chamado de condensado de Bose-Einstein, que ele tem partículas organizadas, vibram na mesma energia, mesma direção, como se fosse uma coisa única, um único superátomo, tá? Então, assim, temos grandes possibilidades de alcançarmos grandes lugares no universo. No futuro conseguiremos desenvolver esse tipo de aeronave. Eu creio que, pela probabilidade, já existam seres em outros planetas que já desenvolveram esse equipamento e de repente nos visitam como seres primitivos. Mas nós vamos chegar lá. Eu sei que vamos. A outra coisa, eu num vídeo meu anterior, eu falei que vem do black hole, passa no buraco de minhoca, e é exatamente dentro do black hole eu tenho o quinto estágio da matéria, além do plasmático, o condensado de Bose-Einstein, com essas características, e sai num black white, entra por um black hole, condensado de Bose-Einstein, e sai num white hole. E as estrelas mais próximas são mais antigas, da época do Big Bang, mais próximas do white hole, que para mim os centros das galáxias são white holes, que é um estágio depois dos black holes, porque elas estão em expansão, se expandindo, e elas pegaram essa movimentação em espiral exatamente por algumas limitações da velocidade da luz no macrocosmo, tá? Há um atraso, e as estrelas mais externas, por exemplo, da nossa Via Láctea, tá certo? As estrelas mais externas, elas são nebulosas de hélio e hidrogênio. Bom, se a formação das estrelas levam de 100 vezes 1000 anos para ter alguma gravidade, e são formados basicamente de hélio e hidrogênio, para que tenha alguma gravidade, e as estrelas são formadas de hélio e hidrogênio para que tenha alguma gravidade, e são formadas com a aproximação dessas nebulosas, tá? Essas estrelas mais periféricas das galáxias, tá? Para mim, o centro das galáxias
segundo as minhas pesquisas, é um estágio posterior dos black holes. São white holes que passaram por buracos de minhoca, tá tendo uma aceleração de energia cinética, uma queda de pressão quando está no buraco de minhoca e estão no quinto estágio da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. E até para que possamos viajar no tempo, nós teremos que ser primeiro transformados no condensado de Bose-Einstein para depois viajarmos no tempo. Nós, no futuro, teremos equipamentos para isso, porque, inclusive, o computador quântico já vem sendo desenvolvido a nível da mecânica quântica. Tá? E outra coisa que eu quero falar é sobre a minha ideia de exterminar com esse Covid-19, tá? Pessoal, tem vários estágios aqui da onda eletromagnética, tá? Ela tem um comprimento de onda, C igual a lambda F, enfim. Aqui, ó, nessa faixa são radiações ionizantes, tá? Acima da luz visível você tem a ultravioleta, que é do Sol, mas você tem radiações ionizantes, tá certo? E você tem aqui os raios gama, que eles vibram numa frequência próxima do átomo, mas se você tiver a frequência do RNA, você consegue destruir o Covid-19 a nível local. Mas eu estou falando não a nível local. Isso o pessoal já faz. Eu estou falando no próprio ser humano. Como? Vendo as contraindicações e o tempo de aplicação dessa radiação, que C igual a lambda F, a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes frequência, o tempo de aplicação de uma onda eletromagnética, mais ou menos na faixa do ultravioleta, no ser humano, de forma encadeada, de tal sorte que as contraindicações sejam recuperadas e de forma encadeada. Aí você consegue reverter aquele em estados terminais. Tá certo? Então, a minha ideia não é a aplicação da ultravioleta nos locais. Isso já é feito. Eu estou querendo no ser humano. Para isso, eu preciso de um centro de pesquisa que me ajude para que eu possa calcular esse tempo que não seja letal ao ser humano. E a frequência e a intermitência de aplicação dessa onda eletromagnética. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio pela fé, tá? Não discuto denominações, tá? Na minha fé, eu creio eu creio que nós estamos no Novo Testamento, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e eu creio em Cristo Jesus, tá certo? Para boas obras, tá? Então, aquele que faz o bem tem a ajuda de Deus. Então, a gente procura fazer o bem. Esse canal científico é para incentivar a ciência. Estou buscando alguém que invista, me ajude a investir na pesquisa disso aqui, porque eu não tenho verba para isso, tá certo? Respeitando todas as outras religiões, denominações, os agnósticos. Não estou falando de religião, futebol ou política. Eu só não entro no mérito da discussão de fé, que fé é a certeza do que se espera e não se vê. Eu, pessoalmente, creio em Cristo Jesus, meu avô era judeu, creio que ele já foi salvo por Moisés, e creio que a Bíblia se auto-explique de difícil interpretação. Só não concordo muito em uma denominação dizer que a outra está certa, a outra está errada, não concordo muito com isso. Eu, como cristão, minha opinião pessoal. Agora, respeitando todas as religiões, os agnósticos, os cristãos não podem ficar, eu acho, na minha opinião, dizendo que a minha denominação é a certa, porque, na verdade, o que está escrito na Bíblia é que nem tudo está revelado. E eu tenho uma Bíblia aqui comigo, tá certo? Agora, o nosso universo, então, nem tudo está revelado. Então, como nem tudo está revelado, eu creio em Deus e os pensamentos de Deus são insondáveis. Então, não existe aquele teólogo que pode dizer qual é o pensamento de Deus. Apesar da minha fé pessoal ser em Jesus Cristo. Respeitando todas as religiões dos agnósticos,
não estou falando de religião, futebol e política. Nós, para viajarmos, temos que mudar o estado da matéria num condensado no condensado de Bose-Einstein, e com isso tudo que eu já falei, e a onda eletromagnética que eu estou pedindo no centro de pesquisa que me ajuda é para ser aplicada no ser humano, com as devidas autorizações dos órgãos competentes, para ser aplicada no ser humano naqueles que estão em estado terminais. De repente, com essas radiações, nós conseguimos eliminar o Covid-19, claro que vai ter alguma contraindicação que vai ser recuperada, e vai ter um percentual aí de acerto, mas eu preciso de autorização e investimento em um centro de pesquisa que me apoie. Eu sozinho não posso fazer nada, mesmo porque eu não tenho verba para isso, tá? E tem que ter o aval do centro de pesquisa e o aval das entidades que dirigem esse setor. Podemos começar com cobaias, tudo bem, não tem problema, mas podemos desenvolver uma onda eletromagnética que destrua de vez esse Covid-19, porque ele sofre mutações. Tá? Lá na teoria de Charles Darwin tem as mutações, e o problema do Covid-19 é que ele sofre mutações. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Me permita, eu vou desligar a câmera. Um abraço.